Você já parou para pensar que tudo o que sabe sobre a Bíblia pode ser apenas a ponta do iceberg? A maioria das pessoas conhece trechos, histórias e talvez algumas curiosidades, mas poucos realmente mergulharam em sua história completa. E aqui vai uma afirmação que pode parecer polêmica. O que você acha que sabe sobre a formação da Bíblia pode estar muito longe da realidade. Sim, a história completa da Bíblia como ninguém nunca te contou. É mais fascinante, complexa e cheia de reviravoltas do que muitos imaginam. Por séculos, reis, sacerdotes, reformadores e até céticos lutaram, discutiram e até arriscaram suas vidas para que esse livro chegasse até nós. Não é apenas um texto antigo, é uma compilação de histórias, promessas e mensagens que mudaram o curso da humanidade. Agora, deixe-me te fazer uma pergunta. Você já se perguntou como a Bíblia sobreviveu a perseguições, guerras e incontáveis traduções, sem perder sua essência? A resposta pode surpreender até os mais experientes estudiosos. O que é ainda mais incrível é que a história da Bíblia não é apenas sobre o passado, ela tem tudo a ver com o presente e o futuro. Cada página desse livro foi moldada por decisões humanas e guiada por uma mão divina. Ao conhecer essa história em detalhes, você não apenas compreende o legado da Bíblia, mas descobre como ela pode impactar diretamente sua vida hoje. Então, será que você está pronto para abrir os olhos e enxergar a Bíblia sob uma nova perspectiva? Prepare-se, porque o que você vai descobrir é diferente de tudo o que já ouviu antes. Não estamos falando apenas de histórias conhecidas ou versículos famosos, mas de uma jornada que revela os bastidores da formação do texto mais importante de todos os tempos. E, acredite, o que vem a seguir é de tirar o fôlego. Origens dos textos bíblicos. A história da Bíblia começa muito antes de qualquer palavra ser escrita. Ela tem suas raízes em tradições orais que foram passadas de geração em geração. Imagine famílias reunidas ao redor de fogueiras, contando as histórias de Adão e Eva, Noé e Abraão. Essas narrativas não eram apenas memórias, mas parte da identidade de um povo que buscava se conectar com Deus em meio às suas jornadas. Essa prática, comum na antiguidade, era uma forma de preservar a mensagem divina antes da invenção da escrita. Quando os primeiros textos começaram a ser registrados, eles foram escritos em materiais como pergaminho e papiro, com canas cortadas que serviam de instrumentos de escrita. Esses documentos não eram apenas pedaços de história, mas declarações de fé. A Bíblia começou a tomar forma através de leis, salmos e profecias que orientavam a vida dos israelitas. Por exemplo, os 10 mandamentos foram gravados em tábuas de pedra, simbolizando a aliança entre Deus e seu povo. No entanto, o processo de escrever a Bíblia não foi algo rápido ou simples. Muitos dos primeiros textos eram escritos em hebraico e aramaico, idiomas que refletiam a cultura e o contexto da época. É fascinante pensar que esses manuscritos foram preservados mesmo em tempos de guerra e exílio. Hoje, ao ler a Bíblia, podemos nos lembrar de que cada palavra carrega séculos de dedicação e reverência à mensagem de Deus. E é essa reverência que continuamos a ver ao longo de sua compilação. A conexão entre tradição oral e os primeiros textos escritos nos lembra que a Bíblia é, antes de tudo, uma história viva. Uma história que atravessou gerações, ganhou páginas e se tornou a base da fé de bilhões. Mas como esses textos se juntaram para formar o que conhecemos hoje como a Bíblia? Essa é a próxima etapa fascinante dessa jornada espiritual e histórica. Compilação e canonização. A compilação da Bíblia é um testemunho do cuidado divino em preservar sua palavra ao longo dos séculos. A primeira grande parte dessa jornada começa com a Bíblia hebraica, ou Tanakh, que é composta pela Torá, os 5 livros de Moisés, os profetas e os escritos. Esses textos foram cuidadosamente selecionados, não apenas como relatos históricos, mas como uma revelação sagrada. Imagine sacerdotes e escribas trabalhando incansavelmente para garantir que cada palavra estivesse alinhada com a vontade de Deus. Esse processo meticuloso é a base de tudo o que veio depois. Um dos marcos mais significativos foi a criação da Septuaginta, uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. Isso aconteceu porque muitos judeus da diáspora já não falavam hebraico. A Septuaginta não foi apenas uma tradução, mas um meio de levar a palavra de Deus a novas culturas. Pense na importância disso.
as Escrituras começaram a alcançar pessoas de diferentes línguas e tradições, abrindo caminho para a mensagem divina transcender barreiras. É como se Deus já estivesse preparando o terreno para a disseminação universal do Evangelho. Com o surgimento do cristianismo, novos textos começaram a ser escritos, como os Evangelhos, as cartas de Paulo e outros escritos do Novo Testamento. Esses textos ganharam destaque entre os primeiros cristãos, que os consideravam inspirados por Deus. No entanto, decidir quais livros fariam parte do cânon foi um processo longo e cuidadoso, envolvendo discernimento espiritual e debates profundos. Imagine líderes da igreja primitiva reunidos, guiados pelo Espírito Santo, para assegurar que apenas os textos verdadeiramente inspirados fossem incluídos. Esse processo de canonização não foi apenas uma escolha humana, mas uma demonstração do plano soberano de Deus. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi unificada em um cânon que reflete a essência de sua mensagem. Mas como essas palavras, tão cuidadosamente compiladas, foram transmitidas de geração em geração? Esse é o próximo capítulo da história, onde veremos como a Bíblia cruzou fronteiras e chegou até nós. Transmissão e tradução. A transmissão da Bíblia ao longo dos séculos é um verdadeiro milagre. Antes da invenção da prensa, os textos sagrados eram copiados à mão por escribas dedicados. Imagine a paciência e a reverência desses homens, que passavam horas, dias e até meses reproduzindo cuidadosamente cada palavra. Essa tradição manuscrita foi essencial para que a mensagem divina fosse preservada em sua essência. Os rolos de pergaminho e códices que sobreviveram são provas vivas desse compromisso com a fidelidade às Escrituras. A Vulgata, traduzida para o latim por São Jerônimo, foi um marco na história da Bíblia. Durante séculos, ela foi a principal versão usada pela Igreja. No entanto, com o tempo, o desejo de tornar a Bíblia acessível ao povo em suas línguas nativas cresceu. A Reforma Protestante foi crucial nesse movimento. Martinho Lutero, por exemplo, traduziu a Bíblia para o alemão, enquanto outros reformadores trabalharam para levar as Escrituras ao inglês, francês e outras línguas. É impressionante pensar como essa iniciativa mudou o curso da história religiosa e cultural. As traduções vernaculares não eram apenas um ato prático, mas uma declaração de que todos tinham o direito de acessar a palavra de Deus. Elas marcaram o início de uma nova era, onde o texto sagrado se tornou mais próximo das pessoas comuns. Hoje, podemos encontrar a Bíblia em diversos formatos e idiomas, desde aplicativos digitais até edições impressas de luxo. Esse acesso não seria possível sem os sacrifícios daqueles que dedicaram suas vidas a traduzir e disseminar as Escrituras. Mas a transmissão da Bíblia não é apenas sobre textos, é sobre como ela continua a transformar vidas. Ao refletirmos sobre essa jornada, somos levados a pensar no impacto das descobertas modernas e na forma como elas nos ajudam a entender ainda mais a profundidade das Escrituras. Que segredos a arqueologia e a crítica textual podem nos revelar sobre a história completa da Bíblia? Esse é o próximo passo de nossa exploração. Desenvolvimentos modernos. Os avanços modernos na crítica textual nos oferecem uma perspectiva mais precisa da Bíblia, aproximando-nos de suas origens. Com o acesso a manuscritos antigos, como o Codex Sinaiticus e os manuscritos do Mar Morto, estudiosos têm conseguido reconstruir com maior exatidão os textos originais. Essas descobertas reforçam a autenticidade da mensagem bíblica e mostram o cuidado divino em preservar suas palavras. Imagine a emoção de abrir um pergaminho que ficou oculto por milhares de anos e perceber que as promessas de Deus continuam inalteradas. A arqueologia também tem desempenhado um papel crucial na compreensão da história da Bíblia. Achados como o túnel de Ezequias, a cidade de Davi e até inscrições antigas confirmam eventos e locais mencionados nas Escrituras. Esses achados não apenas corroboram o texto bíblico, mas também nos conectam ao contexto cultural e histórico em que ele foi escrito. Pense em como é poderoso ver a Bíblia se tornar mais viva quando contextualizada com evidências concretas de sua época. As traduções contemporâneas são outro marco na disseminação das Escrituras. Hoje, temos versões que vão desde as literais, como a Almeida Revista e Atualizada, até as mais dinâmicas, como a Nova Versão Internacional, NVI.
Isso permite que a mensagem de Deus seja compreendida por diferentes públicos, independentemente de seu nível de conhecimento teológico. O fato de termos a Bíblia ao alcance das mãos em diversos idiomas e estilos é um privilégio que gerações anteriores nem poderiam imaginar. Esses desenvolvimentos modernos não diminuem a essência da Bíblia, pelo contrário, ampliam nossa compreensão e acesso à palavra de Deus. Porém, a Bíblia não é apenas um livro histórico, ela tem uma influência viva e contínua na vida de bilhões de pessoas. Como o impacto dela se manifesta nas esferas religiosa e cultural ao longo dos tempos? Essa é a próxima etapa fascinante da nossa jornada. A influência da Bíblia. A Bíblia não é apenas um texto sagrado, é uma força que moldou e continua moldando a história da humanidade. Sua influência religiosa é evidente nas vidas transformadas por sua mensagem. Para os cristãos, ela é a base da fé, um guia para a vida e um testemunho do amor de Deus pela humanidade. Pense nos incontáveis sermões, estudos e devocionais ao longo dos séculos, todos extraídos de suas páginas. A cada geração, ela continua a ser uma fonte inesgotável de inspiração e direção espiritual. Culturalmente, a Bíblia também deixou uma marca profunda. Obras-primas da arte, literatura e música foram inspiradas por ela. Pense na Pietà de Michelangelo, no Messias de Handel ou nos escritos de John Milton. Essas expressões artísticas não apenas refletem, mas também amplificam a mensagem bíblica, levando-a a públicos que talvez nunca tenham aberto uma Bíblia. Até mesmo expressões do cotidiano, como o bom samaritano ou paciência de Jó, têm suas raízes nas Escrituras. Além disso, o impacto da Bíblia transcende barreiras geográficas e culturais. Ela foi usada para fomentar movimentos de justiça social, como o abolicionismo e os direitos civis, com figuras como Martin Luther King Jr. baseando suas ações nos ensinamentos de Jesus. Ao mesmo tempo, sua mensagem de compaixão continua a inspirar missões humanitárias em todo o mundo. Ler a Bíblia não é apenas um ato de fé, mas um convite para transformar o mundo ao nosso redor. Ainda assim, o verdadeiro impacto da Bíblia está na sua capacidade de falar ao coração de cada indivíduo. Ao meditar em suas páginas, encontramos respostas para questões existenciais, consolo nas aflições e direção para a vida. Mas como exatamente ela se formou ao longo dos séculos para se tornar esse guia tão completo? Um diagrama pode nos ajudar a visualizar esse processo de maneira clara e didática. Diagrama: o desenvolvimento do cânon bíblico. O desenvolvimento do cânon bíblico é uma história fascinante que reflete tanto a soberania divina quanto a participação humana. Tudo começa com as tradições orais antigas, onde histórias como as de Abraão e Moisés eram contadas de geração em geração. Essas narrativas não eram apenas memórias, mas a base da identidade de um povo que caminhava sob a promessa de Deus. Imagine um patriarca reunindo sua família ao redor da fogueira, transmitindo as verdades que moldariam as futuras gerações. Essas tradições eventualmente deram lugar aos primeiros escritos, quando Deus instruiu que suas palavras fossem registradas. A Torá foi o ponto de partida, com seus ensinamentos sendo usados como guia para a vida espiritual e social de Israel. Mais tarde, outros livros, como os Profetas e os Escritos, foram adicionados, formando o que conhecemos como a Bíblia Hebraica ou Tanakh. Esse processo envolveu séculos de trabalho meticuloso, onde cada palavra era cuidadosamente avaliada à luz da inspiração divina. Com o tempo, surgiram traduções como a Septuaginta, que expandiu o alcance da palavra de Deus ao mundo grego. Paralelamente, os textos cristãos começaram a ser escritos, incluindo os evangelhos e as cartas de Paulo. Cada um desses escritos foi cuidadosamente examinado pela igreja primitiva antes de ser incluído no cânon. Pense em um filtro espiritual, onde cada livro era avaliado por sua autenticidade, relevância e coerência com a mensagem de Cristo. Por fim, o cânon bíblico foi unificado em um processo que não só assegurou sua integridade, mas também mostrou a providência de Deus. Um esquema visual do desenvolvimento do cânon ajuda a compreender como essas etapas se conectam, desde as tradições orais até os textos que hoje temos em mãos. Mas mesmo com toda essa história, a verdadeira essência da Bíblia está em como ela continua a moldar vidas e responder às grandes questões da humanidade. Inspiração.
A história da Bíblia não é apenas sobre palavras escritas em pergaminhos ou traduzidas em diferentes línguas, é uma narrativa viva que continua a transformar vidas ao longo dos séculos. Cada linha, cada verso e cada livro carrega séculos de história, debates e revelações que apontam para um propósito maior: conectar a humanidade ao Criador. Ao conhecermos a história completa da Bíblia como ninguém nunca te contou, entendemos que sua formação não foi um evento aleatório, mas um plano divino cuidadosamente elaborado. Mas a verdadeira beleza da Bíblia está no impacto que ela tem em nossa vida diária. Ela não é apenas um registro histórico, mas um guia espiritual que nos ensina a viver com propósito e fé. Ao refletir sobre a história da Bíblia, percebemos que ela transcende culturas e gerações, alcançando nossos corações com mensagens de esperança, redenção e amor. Como você pode aplicar isso? Talvez seja reservando um tempo diário para meditar nas Escrituras, ou compartilhando suas mensagens com outras pessoas ao seu redor. Então, a pergunta que fica é: você está explorando tudo o que a Bíblia pode oferecer? Ao longo dessa jornada, aprendemos que as palavras sagradas não são apenas para serem lidas, mas vividas. O que você está esperando para se aprofundar nesse livro que moldou a história do mundo? Seja por meio de estudos em grupo, leituras individuais ou até mesmo participando de discussões na sua comunidade, o importante é permitir que essa mensagem viva transforme sua vida. Se essa jornada despertou sua curiosidade e renovou sua fé, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, continuaremos explorando temas fascinantes sobre a Bíblia e como ela pode fazer a diferença no seu dia a dia. Compartilhe este conteúdo com alguém que também precisa redescobrir o poder das Escrituras. Afinal, o que é mais transformador do que entender o plano de Deus em detalhes?